Uma jornada única e profunda pelos mistérios do Apocalipse. O livro que revela a majestade de Jesus Cristo, sua segunda vinda e os eventos iminentes que moldarão o destino da humanidade. Exploraremos o Apocalipse como nunca antes, desvendando a profecia que transcende o tempo e a existência. Você está pronto para uma jornada que desafia nossa compreensão do espaço e do tempo, uma narrativa épica que nos levará das páginas sagradas às realidades do presente? Exploraremos o início da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e a luta eterna entre o bem e o mal. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do Apocalipse, para compreender a grandeza do que está por vir. Imagine-se diante de um cenário profético, uma narrativa única que desafia a compreensão. A Bíblia Sagrada, uma obra composta por 66 livros divididos em 2 seções distintas. 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Contudo, entre essas páginas sagradas, há um que se destaca como um enigma inigualável, o livro do Apocalipse. Hoje, muitos o consideram como um dos textos mais debatidos, complexos e mal interpretados do Novo Testamento. Devido à sua natureza intricada, não é surpreendente que nos primórdios da Igreja tenham surgido sentimentos contraditórios quanto à sua inclusão. De fato, nenhum outro livro enfrentou tamanha oposição para entrar nas Escrituras como o livro do Apocalipse. Mas há uma bênção singular associada a ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas nela, pois a hora está próxima. Conforme o tempo avança, torna-se inegável que nos aproximamos dos eventos descritos no livro do Apocalipse. Uma pergunta ressoa: você está pronto? Pronto para testemunhar o cenário celestial, a sala do trono nos céus, onde criaturas vivas com 6 asas adoram incessantemente? Elas proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e está por vir. Você está preparado para ver o Cordeiro romper os selos do rolo, desencadeando o início do julgamento divino? E o que dizer dos 4 cavaleiros do Apocalipse, cuja descida cósmica sobre a Terra é iminente? Um cavaleiro em um cavalo preto, um em um cavalo branco, outro em um cavalo amarelo e, por fim, um em um cavalo vermelho. O que o aguarda nesse épico profético? Você está preparado para o desdobramento do 6º selo? Quando uma perturbação cósmica mergulhará o Sol na escuridão, a Lua se transformará em um tom sangrento e as estrelas do céu cairão sobre a Terra? Você está pronto para testemunhar os 144 mil escolhidos de todas as tribos dos filhos de Israel sendo selados? E o prelúdio das 7 trombetas se aproxima, onde haverá um momento singular e inquietante: 30 minutos de silêncio nos céus. Esta é a única ocasião registrada na Bíblia em que tal fenômeno ocorrerá. Imagine todo o céu mergulhado em silêncio absoluto, 30 minutos de expectativa e antecipação. Nesse breve intervalo, a ira de Deus está prestes a ser liberada sem limites. Neste momento único, anjos e santos, todos os que já viveram, ficarão maravilhados com o que está prestes a acontecer. Um incontável número de anjos e santos de Deus que agora habitam o céu ficarão em silêncio por meia hora, pois as trombetas estão prestes a soar, e durante esses 30 minutos o próprio céu permanecerá em silêncio. É um cenário que nos deixa ansiosos, intrigados e sobressaltados, pois nos conduz ao clímax deste épico profético. Apocalipse capítulo 8 nos leva a um cenário misterioso e sobrenatural, onde 7 anjos diante de Deus seguram 7 trombetas. Outro anjo, posicionado no altar, segura um incensário de ouro e uma grande quantidade de incenso. Com as orações de todos os santos, a fumaça do incenso sobe diante de Deus. Então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança na terra, desencadeando uma série de eventos extraordinários. O som das trombetas reverbera nos céus e na terra.
acompanhado por vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos, cada um segurando uma trombeta, estão preparados para soar. Cada trombeta está associada a um grande evento, e o silêncio no céu aumenta a expectativa. Somente Deus conhece o significado dessas 7 trombetas, sendo a 5ª trombeta, por exemplo, associada ao lançamento dos gafanhotos do abismo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 6. Você está pronto para presenciar o toque das 7 trombetas? Pronto para a primeira trombeta, que afetará a vegetação? Pronto para as subsequentes trombetas, que anunciam anjos voando nos céus e a chegada das 2 testemunhas? Está preparado para a ascensão do anticristo e a marca da besta? Pronto para os 3 anjos enviados à terra para pregar o evangelho? E, por fim, está preparado para as 7 taças de julgamento? Imagine o céu se abrindo, revelando um cavaleiro em um cavalo branco. Este cavaleiro, com olhos como chama de fogo, não é outro senão Jesus. Este é o prelúdio do novo céu e da nova terra, a cidade santa de Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Tanto a Bíblia quanto Jesus nos alertam sobre uma grande tribulação sem precedentes na história da terra. Você está pronto para o que está prestes a se desdobrar? O anticristo surge ao poder no início da grande tribulação, não marcando o arrebatamento, mas sim através de uma aliança de 7 anos com Israel. No entanto, ele quebrará essa aliança, como indicado em Daniel capítulo 9, versículo 27, que afirma: E ele, o anticristo, confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O anticristo erguerá uma imagem de si mesmo para ser adorada, sinalizando o início dos piores 3 anos e meio da tribulação. Nesse período, a adoração à besta se tornará obrigatória, tornando a vida insuportável para aqueles que se recusam a aceitar a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 16 a 17 declara: E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A grande tribulação testemunhará os 4 cavaleiros do Apocalipse agindo na terra. Além disso, os 7 selos de Deus serão revelados, as 7 trombetas de Deus soarão, e as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre os habitantes da terra. À medida que cada selo é quebrado, eventos terrestres surpreendentes se desenrolam. Com a abertura do primeiro selo, João testemunha o primeiro cavaleiro em um cavalo branco, coroado e autorizado a conquistar o mundo. O segundo selo revela um cavaleiro em um cavalo vermelho, empunhando uma grande espada que remove a paz da terra. No terceiro selo, um cavaleiro em um cavalo preto segura escalas e recebe a ordem de poupar o azeite e o vinho. Em seguida, um cavaleiro pálido surge com o quarto selo, e o cavaleiro é a morte, com o inferno seguindo atrás. A morte é autorizada a eliminar 1/4 da população mundial por meio de várias tragédias. Depois da revelação do quinto selo, João vislumbra as almas dos mártires santos, vestidos com roupas brancas, que foram perseguidos por sua fé e testemunho. Eles aguardam pelo restante dos eventos, pela consumação da profecia.
Esta é a grande tribulação, um período de desafios sem precedentes na história da humanidade. Você está preparado para o que ainda está por vir? Os crentes na Terra enfrentarão um destino semelhante à medida que o sexto selo é aberto, causando um terremoto de proporções cataclísmicas. O sol escurece como um pano de saco de cabelo, a lua adquire um tom sangrento e as estrelas caem dos céus. A agitação é tão intensa que os próprios céus parecem dobrar-se. Diante desse desespero, os habitantes da terra clamam às montanhas e pedras para que caiam sobre eles, a fim de se esconderem da ira daquele que está assentado no trono e do Cordeiro. Pois, como proclama o Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Estes eventos são apenas um vislumbre do que aguarda a terra quando as 7 trombetas soarem e as 7 taças da ira de Deus forem derramadas. O Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, anuncia: vi o céu se abrir, e eis um cavalo branco. Aquele que está sentado nele é chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga e guerreia. No final da grande tribulação, Cristo retornará em toda a sua majestade para derrotar o anticristo e suas forças, lançando-os no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo contrasta fortemente com sua chegada inicial. Na primeira aparição, ele veio como um cordeiro sacrificial pelos pecados da humanidade. Porém, em sua segunda vinda, ele retorna como um rei justo, reivindicando toda a sua majestade e glória. Cristo estará acompanhado pelo anfitrião celestial, como é descrito em Judas, versículos 14 e 15. E Enoque, o 7º de Adão, profetizou sobre esses, dizendo: eis que veio o Senhor com dezenas de milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar todos os ímpios entre eles, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esta profecia, unida à visão do Apocalipse, nos revela a segunda vinda do Senhor Jesus e seus santos. Quem é aquele que é descrito como vindo com todos os seus santos? A resposta está gravada no livro do Apocalipse, e a jornada está longe de terminar. O Apocalipse, conforme declarado em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos. A Bíblia inteira nos apresenta Jesus Cristo, mas nenhum livro o faz de maneira tão vívida quanto o Apocalipse. Neste livro, o Senhor Jesus Cristo deseja que sua igreja o reconheça como o único caminho para o Pai. Ele mesmo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Através de qualquer outro caminho, estaríamos entrando como ladrões e saqueadores. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus é retratado de forma majestosa. Ele se revela em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, proclamando: eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Rei ascendido, uma entidade viva, não mais chegando como uma criança, nem na cruz, nem na tumba. Ele é o ser vibrante que detém as chaves da morte e do Hades, o onipotente. No Apocalipse capítulo 19, versículo 11, testemunhamos a visão da segunda vinda de Cristo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele é chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga. No Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Isso significa que ele é a origem de tudo e o destino final de tudo.
Sua existência transcende o tempo, precedendo toda a criação, a formação da Terra, o cosmos e até mesmo os anjos. O Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, nos apresenta Cristo como aquele que da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações e as governará com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da ira e da indignação de Deus Todo-Poderoso. Eventualmente, a ira de Deus será aplacada quando o julgamento e a justiça se manifestarem na terra. Cristo reunirá os restantes de seus seguidores e juntos reinarão por 1000 anos, um período conhecido como o milênio. O arrebatamento é uma realidade, assim como o céu e o inferno, a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Se a trombeta soasse agora, você tem certeza de que não ficaria para trás? O que está impedindo você de se unir a Cristo? É crucial resolver isso agora e definir seu rumo com o Senhor. Espero que você tenha sido tocado e inspirado por essas profundas revelações. O Apocalipse nos lembra da magnificência de Jesus Cristo, de sua primeira vinda como Salvador da humanidade e de sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é um chamado para a reflexão e a preparação espiritual, pois nunca sabemos quando os eventos profetizados se cumprirão. O Apocalipse nos lembra da importância de escolher o caminho da fé e da redenção, para que possamos estar entre aqueles que encontrarão o Senhor na sua segunda vinda. Que esta jornada tenha fortalecido sua fé e inspirado a busca por uma relação mais profunda com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Agradeço por ter se juntado a nós nesta exploração do Apocalipse e convido você a continuar a jornada de descoberta, estudo e oração. Até a próxima, e que a luz de Cristo ilumine o seu caminho.